Salmos 20, oração a favor do rei, ao mestre de canto, Salmos de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve, em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça, ó Senhor, a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Glórias e glórias a Deus. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Quer dizer, essa palavra, uns confiam em bens materiais, outros confiam na fama, no sucesso, outros confiam no dinheiro, confiam nas pessoas da terra e esquece de confiar no Deus Todo-Poderoso. Mas nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus e ficamos de pé. E as pessoas que confiam em outros deuses ou confiam nos bens materiais, na fama e no sucesso, logo eles se encurvam e caem. Porque a nossa confiança, ela deve estar colocada no Deus Todo-Poderoso. A palavra ela começa falando, é o rei Davi, é Davi que escreveu a maior parte dos salmos, e ele escrevia para Deus tudo o que acontecia em louvor, em canto ou em oração. O rei Davi escrevia. Ele foi considerado o rei Davi porque ele foi rei em Israel. Por esse motivo que ele teve esse título de rei Davi, porque ele foi rei em Israel, que hoje significa governantes, governo em países, é o que Davi foi em Israel. A palavra começa falando, o Senhor te responde no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. É que Davi passava por muitas tribulações e ele orava para Deus que respondesse às orações dele em segurança. Que Deus respondesse do santuário. O santuário de Deus é o céu. É de lá que Deus respondia às orações de Davi, os pedidos que Davi fazia para Deus. O santuário que fala do seu santuário envie socorro e desde Sião te sustenha. O santuário de Deus é o céu, e lá do céu Deus enviava para Davi o socorro que ele precisava e sustentava Davi. E ele continua falando, lembra-se de todas as tuas ofertas e manjares, e aceita os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. O Davi falava, lembra do sacrifício para ser feito a Deus. Ele fala, lembra de todas as tuas ofertas de manjar e aceita os teus holocaustos. Mas o sacrifício feito a Deus, naquele tempo, muitos ainda faziam sacrifício com animais, mas hoje nós sabemos que o sacrifício feito a Deus é em oração, em jejum, em louvores, é cumprir os mandamentos de Deus. Esse é o sacrifício feito para Deus que ele aceita. Não precisa as pessoas estar fazendo outro tipo de sacrifício, porque esse é o verdadeiro sacrifício para Deus. Oração, louvor, jejum, cumprir os mandamentos de Deus
se desviar das mentiras, dos enganos, esse é o verdadeiro sacrifício para o Deus Todo-Poderoso, para Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Esse é o verdadeiro sacrifício. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebramos com júbilo a tua vitória. Em nome do Deus estaremos pendões. Vitória porque Deus dava para Davi vitória nas guerras, porque Davi era rei de Israel e Davi era guerreiro. Ele lutava nas guerras e Deus sempre dava a vitória para Davi como ele desejava no coração dele. Assim, Deus fazia e respondia os pedidos de Davi. E fala, em nome de Deus, hasteremos pendões. Satisfaça, Senhor, todos os teus votos, porque os votos feitos a Deus tem que ser voto cumprido. Certamente Davi, ele fazia votos a Deus e Deus dava vitória e ele cumpria o voto que ele tinha feito a Deus. O voto feito a Deus são os pedidos feitos a Deus, promessas que as pessoas fazem para Deus, falando que vai fazer. Se Deus responder, Deus responde a oração e a pessoa paga o voto como prometeu para Deus e não para os homens da terra. É assim que Deus recebe, porque foi prometido diretamente para ele. Os votos que muitos fazem na terra para Deus, muitas pessoas recebem quando elas fazem com o coração verdadeiro para Deus, elas recebem o que elas pediram para Deus, seja em cura, seja no que elas pedir. Deus responde se o coração tiver verdadeiro com Deus, porque Deus ouve todas as orações, mas Deus responde se ele se agrada da pessoa, se ela está cumprindo os mandamentos e se Deus vê que ela vai cumprir o voto, a promessa feita a ele, ele responde. Por que que Deus vê? Porque ele sonda o coração e lê os pensamentos. Por esse motivo, Deus sabe se o voto vai ser cumprido ou não. A palavra continua falando, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com vitoriosa força de sua destra. Davi sabia que Deus ia responder o pedido dele, a oração, que Deus ia salvar ele. Ele era ungido de Deus, Davi era ungido de Deus. E Deus lhe respondeu lá do céu, lá do alto do céu, do santo céu. Deus respondeu Davi e deu para ele uma vitoriosa força. Deus, ele respondia, dava força para Davi, dava coragem, dava ânimo. Deus estava sempre defendendo Davi e protegendo e respondendo os seus pedidos. E a palavra continua falando. Davi falou, uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Davi falou dos cavalos, porque naquele tempo ele era guerreiro e naquele tempo tinha muitos cavalos e eles usavam cavalo nas guerras. Carros naquele tempo tinha, mas certamente era bem pouco os carros que tinha naquele tempo. E Davi, ele falava dos cavalos porque naquele tempo tinha bastante. Então, se compara hoje, se compara que uns confia na fama, no sucesso, nos bens materiais, uns confia na casa que tem, confia nos carros, confia no dinheiro e não confia em Deus. E as pessoas, elas se gloriam no que estão confiando, mas não deve, porque a confiança das pessoas deve estar em Deus. Ainda, todas as pessoas precisam ter as coisas, precisa dos bens materiais, precisa do dinheiro, mas não é para colocar na frente de Deus o bem material, o dinheiro nem a fama. Não é para ser colocado na frente de Deus. Na frente de Deus não deve ser colocado nada. Por esse motivo que ele falou
que confiavam em carro ou cavalos e deixavam de confiar em Deus. Naquele tempo, as pessoas já confiavam em outras coisas que não era Deus. Estavam confiando e ele estava com a confiança dele colocada toda em Deus. E assim Deus quer que seja até hoje na terra, que as pessoas coloquem nele a confiança e a esperança e não coloque outras coisas para adorar na frente dele. Há muitas pessoas que adoram coisas na terra que não é Deus. Pessoas adorando outras pessoas na terra, adorando pessoas famosas na terra. Por que adorar se não é Deus? Deus não quer que coloque nada na frente dele em adoração. Não quer que adore outros deuses que tem na terra. Sabemos que na terra há vários tipos de deuses falsos. Há muitos que pensam que Deus seria somente uma imagem, uma estátua, mas não. Ó, quantos deuses Davi fala nessa palavra que tem. O Deus, o dinheiro, o bem material, a fama, o sucesso. Isso tudo é Deus para as pessoas que não acreditam em Deus. E ainda tem o Deus desse século, que cegou a visão espiritual das pessoas que estão perdidas no mundo do pecado. Esse Deus desse século é o diabo, é a antiga serpente, é o Deus que cegou as pessoas, a visão delas, que elas não conseguem enxergar a verdade, não enxergam a verdade, estão cegas espiritualmente, pensando que estão levando uma vida e que tudo que elas fazem, tudo que elas querem fazer, fazem e isso é normal. Isso não é normal. Pessoas adorando outros deuses, fazendo a vontade do diabo na terra e achando que é normal. Não é normal. O próprio diabo faz elas pensar na cabeça, né, que isso é normal e não deixa elas sair. Elas estão, na verdade, presas, amarradas, acorrentadas, pensando que é normal. Assim, elas vão pensando que é normal e perdem a salvação da alma. Nós sabemos que o diabo já está levantando templo na terra. Sabemos que já tem templo dele em várias cidades, em vários países. E sabemos também que está sendo levantado um outro templo de adoração para o diabo aqui no Brasil. Nós sabemos que lá no Rio Grande do Sul está sendo levantado um templo para o diabo. Foi colocado até o nome do templo foi colocado com o nome dele, nome do templo foi colocado de Lúcifer, que é o diabo que Jesus Cristo jogou, que Deus jogou lá do céu. Ele é o Lúcifer, é o diabo. E as pessoas que estão cegas espiritualmente não entendem que é o diabo. Estão levantando um templo para adorar o diabo na terra. Nós sabemos que é chegado o tempo do fim, que Daniel anunciou, que os profetas de Deus anunciaram. Jeremias anunciou, o profeta Isaías anunciou que chegaria um tempo que as pessoas iam estar adorando o diabo na terra, e esse tempo já chegou. Eles adoram disfarçado. As pessoas entram dentro desse lugar para adorar. Pode entrar pessoas inocentes que não sabem, que não conhecem a Deus e começam a adorar o diabo pensando que está adorando a Deus, pensando que ele vai dar para elas o que elas querem, mas na verdade não. O que ele quer delas é a alma. No começo ele começa até dando para elas algumas coisas para enganar, mas daí depois ele tira a vida delas nos acidentes, ele tira. Assim que as pessoas prometem para ele a alma e entrega para ele, ele vem buscar. De um jeito ou outro, ele provoca acidente e causa destruição na família. Ele vem buscar quem se entregou para ele. Se essas pessoas se entregam para ele e não conseguem abrir a visão espiritual para quebrar a maldição que está na vida delas, porque depois que se entrega,
é muito difícil de sair. Para sair tem que ser com muita oração, tem que chamar pessoas de Deus para estar fazendo muita oração para poder se livrar dele novamente. Porque quem se entrega fica muito mais difícil de sair do que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Deus, mas não se entregaram a ponto de dizer que estão se entregando para Ele. Porque há muitos que fazem a vontade dEle, mas não chegaram a se entregar, que ainda pode se arrepender dos pecados, entrando em alguma igreja, se entregando para Deus e se arrependendo dos pecados. Assim ainda é mais fácil, mas a partir do momento que entra em um templo que é dele e se entrega para ele, fica muito mais difícil de conseguir sair. Há muitas pessoas, alguns conseguem sair, mas é mais difícil de sair. É com muita oração de homens de Deus para quebrar a maldição que essas pessoas levam para a própria vida delas. Alguns levam sem entender, levam pensando que ele vai dar mesmo, não entendendo que ele é o diabo, que ele é o destruidor. O destruidor, ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida com abundância. É assim que fala a palavra de Deus. E Davi continua falando: nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei. Responda-nos quando clamamos. O Senhor dava vitória a Davi e respondia a ele quando ele clamava. E o mesmo Deus que respondia a Davi, ele responde nós quando nós clamamos por ele. Ele nos responde, ele escuta e ele responde oração das pessoas que são fiel a ele na terra. Glórias e glórias a Deus. Essa foi a palavra que veio direto ao autor pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia.